Salmo 34, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Davi nos faz uma pergunta, e ele diz assim: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Em outras traduções, o texto diz assim: quem deseja viver muitos dias em felicidade, ou quem deseja viver muito tempo e feliz. E eu pergunto, quem deseja isso? Ô pastor, é claro que eu desejo. Quem é que não deseja viver muito tempo e feliz? Deus tem essa felicidade para você. Deus tem felicidade para te dar. Quando nós compreendemos que devemos agir conforme a palavra dele, aquilo que ele diz se torna realidade. Ele tem largos dias para você e dias felizes. Você crê nisso? Quem crê, diga glória a Deus. Você crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vá derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí caneta e papel, tome nota de tudo que você vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Deus, ele nos faculta o livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolha, nós temos liberdade de decisão. Mas Deus espera que vivamos uma vida feliz. Para vivermos essa vida feliz, só Ele tem para nos dar. Diz a palavra de Deus, abra comigo lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Muita gente, infelizmente, é vitimista, muita gente coloca a culpa do seu sofrimento, das suas adversidades em outros. E tem gente que culpa o marido, tem gente que culpa a esposa, tem gente que culpa o patrão, tem gente que culpa o filho, tem gente que culpa o pastor, tem gente que culpa os demais, não é? A felicidade verdadeira está em Deus. Diz aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, como alcançamos? 2 Timóteo 3,16, assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, então, nos ensina tudo, dependendo da tradução que você estiver, não é? Além de estar aqui no versículo 16, ensinar, não é? Corrigir os erros, repreender o mal. A palavra de Deus é poderosa para nos ensinar tudo. E Deus quer que todos nós sejamos instruídos em toda boa obra. Saber resolver tudo, no linguajar mais do Nordeste, ser desenrolado. A felicidade não está no A ou no B, está em Deus, está no Senhor. É Ele que tem refrigério à nossa alma, é Ele que tem paz para o nosso coração, Ele que abençoa a obra das nossas mãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E quando eu decido conhecer ao Senhor, conhecer essa palavra e praticar o que ela ensina, as promessas dele se cumprem. Volte lá comigo no Salmo 34, onde começamos a mensagem. Davi é um homem que viveu aquilo que ele está dizendo aqui. Ele nos traz no Salmo 34, no versículo 2, quem deseja a vida, quem quer largos dias para ver o bem, para viver em felicidade. Ele traz a pergunta e em seguida ele traz a resposta. Como alcançar essa felicidade? Tem muita gente que não vive, sobrevive. Tem gente que não é feliz no casamento, não é feliz com os filhos, não é feliz no trabalho, não é realizado. E Deus tem realização e felicidade para nós.
O Senhor Jesus nos diz, João 10, versículo 10, a parte final, que veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas isso acontece quando vivemos conforme a palavra dele. Então vamos aprender aqui com Davi como alcançar largos dias e viver em felicidade. Versículo 13. Aqui os versículos 13 e 14, ele traz a resposta. Primeiro, guarda a tua língua do mal, versículo 13, os teus lábios de falar enganosamente, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Aqui nesses dois versículos, o 13 e o 14, nós temos 5 orientações, 5 direções, 5 conselhos preciosos para alcançarmos a felicidade. Primeiro deles, guarda a tua língua do mal. Olha só, anote aí, primeiro conselho, guarde a língua do mal. Você conhece gente que quando fala parece que escorre veneno assim do canto da boca? É terrível, não? O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que saber refrear a língua. Não pode ser, como diz o ditado aí, falar o que der na telha. Quem fala o que dá na telha é quem presta a boca para o diabo. Carta de Tiago, capítulo 1, vamos ver isso. Vamos ver isso na prática. Primeiro conselho é refrear a língua. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo de número 26, diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Olha só, refrear a língua. Tem gente que não tem domínio sobre o que fala, isso é perigoso. Aqui mesmo na carta de Tiago, no capítulo 3, esse é um assunto tão sério que a palavra traz orientações a esse respeito. Tiago 3, aqui metade deste capítulo é falando sobre a língua. Tiago 3, versículo 3 diz assim: ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo... Nau é navio, tá, amados? Nau é navio. Vede também, eu lembrei agora, me trouxe à memória, outro dia eu vi um vídeo de um camarada, eu não sei se você já ouviu aquele louvor, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Nau é navio. E aí estava lá o pessoal louvando, chega um cidadão e começa a pregar sobre o Danau, como se Danau fosse nome próprio, como se Danau fosse pessoa. Nau é navio. Continuando aqui. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Quando que ela é inflamada pelo inferno, pastor? Naqueles 5 minutos em que a pessoa fica cega, fala sem pensar. Tem palavras que doem mais que um tapa na cara, é verdade ou não é? Tem palavras que ferem o coração. Um tapa dói na hora. Palavras ficam ali martelando dias, semanas, meses, até anos. Conheço pessoas que, por causa de uma palavra, carregaram trauma por anos, porque o pai falou. A palavra é mais dura quando dita por alguém que é próximo. Quando é alguém de fora, por exemplo, não é? Se alguém lhe chama você hoje adulto de feio, eu estou mesmo aí, quero lá saber se você me acha feio ou bonito. Agora um pai e uma mãe chamando um filho de feio. Você é feio, você é burro, você é isso, você é aquilo. Aquilo no coração de uma criança vai ecoar por anos. Por anos ela vai guardar aquela palavra. Meu pai me chamou disso, minha mãe me chamou daquilo, meu marido me chamou disso, minha esposa me chamou daquilo, meu filho falou assim de mim. Quem está entendendo, diga amém. Refreie a sua língua, tenha cuidado com o que você fala. Versículo 9, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa?
Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode dar a fonte água salgada e doce. Da nossa boca, amados, não pode proceder o mal. Nós temos que refrear a nossa língua. Tem gente que fala sem avaliar o peso das palavras, o peso no coração e nos ouvidos de quem ouve. Diz a palavra, volte aí algumas páginas, carta aos Colossenses, nós temos que guardar a nossa língua do mal. A nossa língua, a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca. Colossenses 4, versículo 6, o texto diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, Colossenses 4, 6, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Eu não sei se você tem reparado, mas tem gente que nesses dias de pandemia, nesses dias difíceis, a vida está difícil, é verdade ou não é? Mas não é porque a vida está difícil, amarga, que ela pode amargar o meu interior. Tem um ditado que diz assim: se a vida lhe deu limões, faça uma limonada. Não deixe a vida te amargar. Guarde a tua língua, na tua boca a palavra tem que ser agradável, tem que ser temperada com sal. Guarde a tua boca de todo mal. Volte lá comigo no Salmo 34. Além de guardar, este é o primeiro conselho, a primeira orientação, guardar a língua do mal. No versículo 13, Davi vai além: e os teus lábios de falarem enganosamente. Note que a primeira parte é guardar do mal. A segunda parte, falar enganosamente, é guardar da mentira, do engano. No Salmo 101, no versículo 7, o Senhor diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. No Salmo 141, passe aí algumas páginas à frente. Salmo 141, no versículo 3, o salmista diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Guarda a porta dos meus lábios. Nós temos que guardar também a nossa boca de falar enganosamente, de mentir. Não é? Lá no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 44, o Senhor Jesus diz de maneira clara, João 8, 44, João 8, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Na boca do servo de Deus, da serva de Deus, não pode existir mentira e engano. Quem trabalha com mentira e com engano é o diabo. Apocalipse 22, 15, o Senhor Jesus diz que quem ama e pratica mentira não entrará no reino de Deus. Nos lábios do homem e da mulher de Deus tem que estar a verdade. No Salmo 19, Davi, compreendendo essa realidade espiritual, ele vai dizer o seguinte, Salmo 19, olha o que diz aqui Davi. Salmo 19, versículo de número 14. Salmo 19, versículo 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Deus se agrada da verdade. Deus se agrada da sinceridade, não da mentira. Quem gosta da mentira é o inimigo. No Salmo 15, volte aí algumas páginas, Salmo de número 15. O salmista é Salmo de Davi também. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, e fala verazmente, sinceramente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo. Olha só, mais uma vez aqui, não difama com a sua língua. Olha o versículo de número 3.
O inimigo da nossa alma, que é o diabo, ele que trabalha com mentira e com engano. E quando ele opera na vida de quem dá lugar para ele, uma mentira gera uma contenda imensa. Meu irmão, minha irmã, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que falar a verdade. É melhor uma verdade sincera do que uma mentira suave. A mentira, diz o ditado, tem perna curta. Tem perna curta. Volte comigo no Salmo 34. Para alcançar, então, longos dias de uma vida feliz. Primeiro, guardar a língua do mal, avaliar o peso, refrear a língua, avaliar o peso das palavras. Guardarem os lábios de falar enganosamente. Versículo 14. Terceiro conselho para alcançar essa vida feliz. Apartar-se do mal. Olha só, apartar-se do mal. Jesus chama o diabo, amados, de maligno. Chama o diabo de maligno. Apartar-se do mal é inteligência. Volte algumas páginas no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 28. Versículo de número 28 diz assim: Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O Senhor é bom, o Senhor é benigno, no Senhor não há mal nenhum. Há mal no inimigo, há mal no diabo. Nós temos que nos apartar de todo o mal. Além de nos apartar do mal, a Escritura nos ensina que nós temos que nos afastar até da aparência do mal. 1 aos Tessalonicenses 5:22, lá na frente, Novo Testamento, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 22, diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Nós não temos só que nos apartar do mal, mas até da aparência do mal. Vou lhe dar um exemplo simples disso. Alguém aqui gosta de um refrigerante chamado tubaína? Você gosta? Alguém gosta? Tubaína, não é? Dependendo, você que vai assistir aí, se alguém é do Nordeste, lá é cajuína, tem frutaína. Por que eu estou falando desse refrigerante? Porque ele vem na garrafa de cerveja. A embalagem é a mesma da garrafa de cerveja. Então, olha que coisa, imagine que eu, pastor da igreja, estou aqui na Inocêncio Seráfico, em algum bar, sentado numa mesa, na calçada, tomando uma Itubaína, copo, você sabe que a coloração é idêntica de cerveja, num copo americano, estou eu lá sentado com a minha esposa, tomando, o rótulo virado para a parede e você passa. Seja de carro, seja de moto, seja a pé, seja de ônibus, você olha aquela garrafa, e eu com aquele copo americano, com aquela coloração, você vai pensar que eu estou tomando o quê? Cerveja. Olha só. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Eu gosto de refrigerante. O que eu faço para me abster da aparência do mal? Tome em casa. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou fazendo mal nenhum. Eu estou sentado, tomando um refrigerante. Só que aos olhos de quem vê, eu estou tomando outra coisa. Então, eu tenho que me abster. Porque Jesus diz de maneira clara que nós não podemos ser motivo de escândalo para ninguém. Ele diz que os escândalos virão, mas ai daquele por quem vier. Ele chega a dizer, é melhor amarrar uma corda no pescoço e a outra ponta numa pedra e se atirar abaixo de um rio, do que causar escândalo a qualquer irmão. Então nós temos que nos apartar da aparência do mal. Mas tem gente que não cuida disso. Tem gente que não se aparta da aparência do mal, tem gente que não vigia. 1 aos Coríntios, a palavra traz essa orientação de maneira clara. Nós não podemos ser motivo de escândalo para ninguém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando a meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Querido, querida, tem gente que você é referência. Você é a referência de homem de Deus e mulher de Deus. Tem gente na tua família, no teu trabalho, tem pessoas à tua volta que você é o referencial de fé.
Se essa pessoa, por algum motivo, vê algum escândalo na tua vida, ela pode se afastar e se desviar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nem todo mundo, infelizmente, está com a fé firmada e solidificada na palavra do Senhor, no Deus vivo e no Todo-Poderoso. Tem gente que, se o referencial de fé cair e se afastar, a pessoa cai junto. Se alguém, acontece alguma coisa, se aconteceu isso com fulano, o que problema há? Que problema há nisso? Querido, querida, homens são falhos e são pecadores. O nosso referencial é Cristo. Mas o Senhor nos ensina que nós temos que andar na presença dEle e ser um exemplo para os outros. Ele nos deu o exemplo. Olha o que ele mesmo diz, João capítulo 13, ele nos deu o exemplo para fazermos como ele fez. João capítulo 13, versículo 17. Aliás, João 13, 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Nós então temos que nos apartar de todo mal. Além de nos apartar do mal, volte lá comigo no Salmo 34, além de apartar-nos do mal, nós temos que fazer o bem. Salmo 34, versículo 14. Terceira orientação, terceiro conselho é se apartar do mal. O quarto é faze o bem. Declare comigo, eu tenho que ser benigno. O benigno é o que ama e o que faz o bem, o que procura o bem. O livro de Amós, livro do profeta Amós, tem gente que é indiferente, tem gente que é apático. A Escritura diz de maneira clara, Tiago 4,17, quem pode fazer o bem não faz, comete pecado. Encontrou Amós 5, versículo 14, diz assim, buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará contigo, como dizeis, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Então Deus deixa claro que nós temos que aborrecer o mal e amar o bem. Nós vivemos em dias, amados, que as pessoas a cada dia mais estão amando o mal e aborrecendo o bem, infelizmente. Nós vivemos em dias, eu acredito que você já tenha conhecimento, que já foi fundada a Igreja de Satanás. Você sabia disso? Com o nome, CNPJ, tudo, Igreja de Satanás. E tem um monte de gente seguindo Satanás. A pessoa sabe que é o diabo, ela sabe que não tem salvação, ela sabe que está longe de Deus, ela sabe que é o mal, mas escolheu, preferiu. Quem quer viver dias felizes na presença do Senhor, tem que aborrecer o mal, tem que amar o bem, tem que se apegar ao bem, e não pode se cansar de fazer o bem, porque o Senhor nos faz bem sem esperar retribuição. É verdade ou não é? Amar quem nos ama é fácil, fazer bem a quem nos faz é fácil. Difícil é fazer o bem sem esperar retribuição, sem esperar nada em troca. Na carta aos Gálatas, vamos ler aqui, declare comigo, o bem é uma semente. Quando eu planto, eu colho. Carta aos Gálatas, capítulo 6. Carta aos Gálatas, capítulo 6. O versículo 9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a um ou a outro? Não, a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O bem é uma semente, queridos. Quando nós fazemos o bem, semeamos, seja quem for, né? O texto deixa claro, principalmente aos domésticos da fé, mas não só aos da fé, aos de fora também. Aos incrédulos também, aos que não nos amam também, a todos, porque Deus faz o bem a todos. Você já viu aquele ditado, fazer o bem sem olhar a quem? Pois é o que Deus espera de nós. Só que tem gente que quando faz o bem e não tem a retribuição, ela cansa. Não vou mais ajudar ninguém, porque eu já ajudei e não teve retribuição. Eu já ajudei fulano, mas ele não muda. Eu já fiz assim e ninguém faz nada para me ajudar. Já te passou isso pela cabeça alguma vez?
Eu ajudo e ninguém me ajuda. Você tem um Deus no céu que está vendo o que você está fazendo. Você tem um Deus no céu que te ajuda. Você tem um Deus no céu que te abençoa. Você tem um Deus no céu que contempla a sinceridade do teu coração e honra a tua fé e contempla as tuas obras e já tem recompensa preparada para você. Tem galardão reservado para te entregar. Não se canse de fazer o bem. Não se canse, não desfaleça. Continue crendo, continue fazendo, continue prosseguindo, porque o Senhor vai honrar a tua fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não podemos nos cansar. Tem gente cansando e outros que, disfarçando a canseira, são indiferentes. Podem fazer, mas não faz. Vamos ler Tiago 4, para não ficar nas minhas palavras. Carta de Tiago, capítulo 4. O texto diz no versículo 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, nós devemos fazer. A omissão é pecado, a indiferença, não é? Se eu posso fazer, eu tenho que fazer. Volte comigo lá no Salmo 34. Davi então nos orienta, nos instrui para alcançarmos longos dias de felicidade. A felicidade vem do Senhor quando agimos conforme a palavra dele. O primeiro conselho que ele dá no versículo 13: guardar a língua do mal, refrear a língua. O segundo, os lábios não falar enganosamente, não haver mentira nem engano nos nossos lábios. Terceiro, se apartar do mal. Quarto conselho, não é, fazer o bem, praticar o bem. Ainda no Salmo 34, no versículo 14, parte final, o texto diz: procura a paz e segue-a. Você conhece alguém com sinceridade, tem espírito de contenda, que gosta de briga? Você conhece alguém assim, não? Você conhece alguém que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair? Você conhece alguém assim? Pois é, não tem paz ainda. A palavra diz, 1 Coríntios 14, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Segunda carta de Paulo a Timóteo: o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ser contencioso, ou seja, que gosta de briga. O homem de Deus, a mulher de Deus, não. 2 Timóteo 2, versículo de número 24, diz assim: e ao servo do Senhor, 2 Timóteo 2, 24, não convém contender, mas sim ser o que, minha gente? Manso para com todos, apto a ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Quem gosta de briga é o diabo. Quem gosta de contenda, de discórdia, é o diabo. A contenda, a discórdia faz parte das obras da carne. Meu irmão, Deus quer que você procure a paz. Deus quer que você siga a paz. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Aos Hebreus 12, 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O seguir está no imperativo, é ordem. Procure a paz, siga a paz, viva a paz. E qual é o único que tem paz para nos dar? Jesus Cristo. João 14, versículo 27. João 14, no versículo 27, o Senhor vai nos dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Querido, os dias são difíceis, é verdade. Eu não sei o que tem afligido o teu coração, eu não sei qual é a luta, o problema, a dificuldade. Talvez o que tem afligido o teu coração seja uma doença, seja um problema conjugal, um problema financeiro, um problema familiar, mas o Senhor tem paz ao teu coração, o Senhor tem paz para te dar. Não turbe o teu coração, mas creia, o Senhor é comigo, Ele tem felicidade para mim, Ele tem dias felizes. Esses dias de luta vão passar, esses dias de tribulação vão passar, esses dias de enfermidade vão passar, a luz do Senhor vai resplandecer, a vitória vai chegar, a glória dele vai se manifestar, e eu vou testemunhar, e exaltar, e
bendizer o nome do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ele é o príncipe da paz. Receba a paz no teu coração, receba a paz na tua vida e creia, Ele está contigo, Ele não te deixa, Ele não te desampara, Ele tem vitória para você, tem vitória para a tua casa. Quem crê, diga glória a Deus. E vamos aplaudir e glorificar o nosso príncipe da paz. Ele deixou paz para você. Se coloque de pé, por gentileza, se coloque de pé. Não se turbe o teu coração, nem se atemorize. Os dias são difíceis, é verdade, os dias são trabalhosos, mas mesmo em meio ao caos, a luta, a adversidade, o problema, Deus quer que vivamos dias felizes. E é Ele que tem essa felicidade para nos dar. É Ele que tem essa felicidade para nos dar. Davi pergunta: quem é o homem que deseja a vida e deseja largos dias para ver o bem, para viver em prazer e em felicidade? Quando nós agimos conforme a palavra, refreamos a língua, não é? Guardamos os nossos lábios do engano, da mentira, quando nos apartamos do mal, fazemos o bem, procuramos a paz e a vivemos, a seguimos, o Senhor nos traz dias felizes. A palavra, ela não pode ser só ouvida, ela tem que ser guardada no coração e praticada. O problema de muita gente é que quer viver esses dias felizes e abençoados, mas não aplica a palavra, não coloca a palavra em prática. Meu irmão, pratique a palavra, porque o Senhor vai honrar a tua fé. Mesmo nesses dias difíceis, mesmo nesses dias trabalhosos, quando nós agimos conforme a vontade de Deus, o Senhor nos honra, o Senhor nos abençoa. Davi sabia do que ele estava falando. No primeiro livro de Crônicas, só ouça, eu vou ler aqui para você. O texto vai falar a respeito de Davi, não é? A respeito de como foi a morte de Davi. 1 Crônicas 29, verso 28 diz: e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Olha só, cheio de dias, o Senhor estava com ele, e o Senhor está contigo também, meu irmão. Os dias podem estar difíceis, duros, trabalhosos, mas o Senhor continua no controle da tua vida. E nós vamos orar agora, vamos falar com Ele. Mas antes de orarmos, eu tenho que fazer um convite. Tem alguém aqui no nosso meio que nunca levantou a mão para receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Ele é o príncipe da paz, você precisa recebê-lo. Ele tem salvação para você, Ele tem paz para o teu coração. Todos já fizeram isso? Tem alguém afastado e quer se reconciliar? Todos já estão na presença de Deus? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração. Olhe para dentro de você. Quais são as lutas e problemas que você tem enfrentado? O Senhor quer fazer cessar. O Senhor tem paz ao teu coração. O Senhor tem felicidade, satisfação, prazer para te dar. Acredite nisso. Olhe para dentro de você. O que é que tem turbado o teu coração? É uma doença? É um problema conjugal, familiar, financeiro? O que é que tem abatido a tua alma? Olhe para dentro de você e vá agora orando, abra a tua boca e vá falando com Deus, porque quando você ora, quando você coloca para fora, a tua alma vai sendo refrigerada. Quando você vai falando com Deus, Ele vai trabalhando no teu coração e no teu interior. Quando você vai falando para Ele aquilo que tem lhe afligido, Ele vai trazendo paz ao teu coração. Então não ligue para a pessoa que está à direita ou à esquerda, para o pastor que está aqui sobre o altar. Abra a tua boca e vá agora orando, vá agora falando com o Todo-Poderoso. Você que está nos assistindo também, o Senhor tem paz para você, tem paz ao teu coração, tem vitória para a tua família. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, como a tua palavra é viva e poderosa, meu Deus, como ela entra no nosso coração, como ela nos ensina, nos instrui. O Senhor tem felicidade para nos dar. Vivemos dias difíceis, é verdade, dias trabalhosos, dias terríveis, mas o Senhor não perdeu o controle da situação. O Senhor está nas rédeas da história, o Senhor está no controle das nossas vidas, meu Pai. Então, Pai querido, enquanto oramos, vai trabalhando neste coração. Enquanto oramos, meu Deus, vai tirando a aflição e a angústia, vai
tirando a ansiedade. Enquanto oramos, vai tirando a síndrome do pânico, o complexo de inferioridade. Enquanto oramos, vai arrancando a depressão. Enquanto oramos, vai colocando a paz neste coração, a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, em nome do Senhor Jesus. E coloca também, meu Deus, dentro deste homem, dentro desta mulher, a certeza, a convicção de que é vivendo a tua palavra, agindo conforme ela ensina, que a vitória vem, que a bênção chega, que a tua glória se manifesta. Então, meu Deus, vai testificando no coração dele, no coração dela. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor, é o Deus vivo, é o Todo-Poderoso. Meu irmão, deixa o Espírito Santo fluir no teu interior. Levanta as suas mãos e vá glorificando. Deixa a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, inundar o teu ser. Aleluia. Deixa a alegria do Senhor contagiar o teu interior. A vitória já está preparada e ela vai chegar. Acredite, quando vivemos a palavra, quando agimos conforme a vontade do Senhor, Ele nos honra e Ele vai te honrar. Creia, dê liberdade a Ele, dê liberdade ao Espírito Santo. Deixa o príncipe da paz te encher, deixa a glória dele fluir no teu interior. Oh glória, oh recalabassoria mecai, oh recanta labassúria, receba aí, deixa ele te encher, deixa ele te revestir, deixa ele te fortalecer, oh glória.